Então sejam muito bem-vindos aqui uma vez mais à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem desse lado, que a semana tenha sido boa também. E hoje, sem mais demoras, vamos abordar aqui um tema que está relacionado mais com a saúde mental, ok? Vamos falar sobre a depressão. Eu sou o Tiago Mota, aguardo por vós já de seguida. Até já! Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui de volta aqui ao canal. Como eu falei há pouco, hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado com a depressão, ok? Está virado para a depressão e que muitas vezes é um tema que é relativizado com frequência e as pessoas têm tendência para banalizarem este tema e até confundem muito com a tristeza ou com outros aspectos, e a própria pessoa que passa por esta situação normalmente banaliza e parece que está em negação, muitas vezes, ok? Isso também faz parte da doença, da própria doença. É óbvio que agora não vamos estar todos aqui deprimidos, já estamos aqui um pouco hipocondríacos, mas a tristeza é muito confundida com a depressão, ok? E mais à frente falamos um bocado sobre isto. Mas para terem aqui uma noção, é uma doença que atinge, na sua forma mais grave, embora não haja estudos muito rigorosos sobre isto, mas existem alguns, e cada vez mais até, porque é um flagelo que cada vez afeta mais as sociedades, principalmente do mundo atual, atinge mais ou menos cerca de 2 a 3% dos homens a doença mais grave e cerca de 5 a 9% das mulheres. Sabemos que a doença ligeira, a depressão mais ligeira, que muitas vezes é superior a 20% na sociedade, ok? Portanto, os valores são muitas vezes superiores a 20%. É uma perturbação mental do foro afetivo, na forma como nós relacionamos com as pessoas, com o mundo, não é? E a nível do Brasil, porque é importante, que eu sei que existem muitos brasileiros que veem também o canal, e eu agradeço desde já, e sabemos que de uma média de 11 a 13% dos brasileiros referem de algum modo que já tiveram algum diagnóstico de depressão, ok? Desta doença. E isto também é importante frisar. Portanto, a depressão, basicamente, traduz por ser uma perturbação aqui mental, persistente, que nos afeta a forma como nós agimos, como nós nos sentimos, como nós até pensamos, no fundo, como nós nos relacionamos aqui com o mundo. É algo que muitas vezes é banalizado, mas não deve ser. Alguns sinais da depressão. Como eu disse há pouco, a tristeza é um dos principais sinais, mas não só. Portanto, nós também falamos aqui, e como eu volto a dizer, muitas vezes não relacionamos aqui a parte mental com a parte física, porque as pessoas fazem uma barreira, muitas vezes muito sólida, a separar estes dois mundos, mas estes dois mundos interagem, e interagem no cotidiano. Portanto, interagem no cotidiano, o que é feito num tem reflexo no outro, e vice-versa. Portanto, eles estão ligados. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tem algo do foro psíquico, mental, isso traduz, por exemplo, em sintomas físicos. E um dos sintomas da depressão, também, além da tristeza, a nível físico, pode ser a fadiga, pode ser a falta de energia que a pessoa tem, ok? Muitas vezes até relacionamos para a anemia, e eu aproveito para deixar aqui o link que fiz, do vídeo que fiz, aliás, aqui no canal. O último vídeo foi sobre a anemia, deem lá um saltinho, penso que vão gostar. E temos também alterações do sono, muitas vezes dificuldade na concentração. Quantos alunos, por exemplo, que estão em estudos superiores, por exemplo, na faculdade, no ensino universitário, ou não, mas a nível superior, muitas vezes têm dificuldade em concentrar-se, têm dificuldade quando andam a exames e frequências, muitas vezes ficam deprimidos, e muitos deles até têm diagnósticos de depressões graves porque querem estudar e não conseguem pela pressão que o próprio curso exige muitas vezes, ok? E já não falando das pessoas do dia-a-dia, do seu trabalho, das pressões que existem a nível laboral e dos horários que existem hoje em dia, da competitividade que existe entre as pessoas para terem lugares melhores, empregos melhores, para promoções, e que leva muitas vezes a depressões graves, que são influenciadas também, por vezes, por fatores genéticos e não só, ok? Por uma fase de vida em que a pessoa esteja a passar também a nível familiar. Portanto, a depressão é um mundo algo sinuoso,
e complexo. E é difícil muitas vezes associarmos qual o motivo que despoletou de algum modo esta depressão que a pessoa está a ter neste momento, ok? Ligeira ou grave. Normalmente a grave, não é? É aquela que tem mais destaque, não é? Portanto, e muitas vezes até leva a um destes sintomas, um destes sinais de depressão, leva até a pessoa a ter ideação suicida e pensamentos de morte, entre outro tipo de pensamentos, ok? Disfunção sexual, portanto, muitas coisas podem acontecer decorrentes da depressão, ok? Principalmente a depressão grave. Temos alguns sintomas também que se destacam, e normalmente aqui é de frisar já a diferença entre tristeza e depressão, que há logo aqui diferenças, não é? Portanto, muitas vezes a pessoa tem perturbações no humor, e quando quer dizer é que a pessoa pode se sentir triste, mas essa tristeza, nós temos oscilações de humor na nossa vida, não é? É normal nós termos alegrias e tristezas na nossa vida. Portanto, há aqui uma flutuação ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, dos meses, dos anos, em que a pessoa tem flutuações de humor, é perfeitamente normal. O que não é normal é estarmos sempre com humor triste, por assim dizer, humor deprimido, depressivo, ok? Isso é que já não é normal, aí já se torna patológico. Irritabilidade fácil, a pessoa irrita-se com qualquer coisa muito facilmente, tem muita tensão, muita agitação, com pequenas coisas que algo, às vezes os nossos colegas até olham para nós e dizem, por esta coisa ficaste todo irritado. Uma coisa muito básica. Às vezes pode ser um dia mau e ser uma coisa pontual, pronto, algo que tenha corrido muito mal no dia, mas se isso acontecer frequentemente, não é muito normal e pode ser um dos sintomas para aqui a depressão. E às vezes são coisas ligeiras que passam um bocadinho ao lado e às vezes são pessoas que convivem connosco no dia-a-dia que conseguem perceber isto, ok? Sensação de aflição, preocupação, muitas vezes, receios muitas vezes de insegurança, receios infundados, receios que não se justificam, né? E que passam a ser muito frequentes, também pode ser um dos sintomas. Perda de interesse por atividades que anteriormente nos despertavam grande interesse, nós adorávamos fazer determinadas coisas que deixámos de fazer de um momento para o outro, também não é muito normal. E aqui algumas alterações, como eu falei há pouco também, acabam por sinais e os sintomas às vezes também aqui acabam por se fundir, mas perda de sono, de concentração, até perda de apetite, anorexia, pode ser algo que também possa acontecer. Os tipos de depressão são dois, a major e a minor, a diferença entre elas é só a nível de quantidade, portanto, os sintomas na major, como é óbvio e claro, são muito mais exacerbados, são muito mais claros, evidenciam-se muito mais, e na minor são sintomas muito ligeiros, ok? Tem apenas a ver com a intensidade dos sintomas. Então, é importante referir aqui a diferença que fica bem patente entre a tristeza e a depressão. São coisas diferentes que são muitas vezes confundidas e é importante diferenciá-las. A depressão normalmente persiste, se não houver tratamento ela vai persistindo, vai se agravando, a pessoa vai deixando de fazer as suas atividades de vida normais do dia-a-dia, até ao ponto que a pessoa até deixa de tomar banho, não se interessa por nada e fica quase catatónica muitas vezes, não é? Não tem nenhum tipo de reação e interfere nas suas atividades de vida diárias, ok? E na sua relação a nível profissional e a nível familiar, deteriora-se, mas substancialmente. Portanto, isto tem que ficar bem presente. A tristeza surge com uma flutuação, que é normal, ao longo da nossa vida. Temos momentos de tristeza, momentos de alegria, e faz parte da nossa vida, não é? É normal. É um acontecimento, então, temporário. Portanto, não é algo permanente que se vai agravando se não houver nenhum tipo de tratamento, como é a depressão, ok? Temos causas que podem levar a este tipo de patologia e essas causas são importantes. Que causas são essas? Possuem normalmente aqui uma gênese que muitas vezes vai aqui nesta tríade que é o biológico, o social e o psicológico, ok? O psíquico. Portanto, esta tríade, são estas dimensões mais importantes que nos podem levar aqui às causas que podem causar, passa a redundância, a depressão, ok? Primeiro, causas familiares. Por exemplo, muitas vezes causas familiares nos levam aqui, e quando eu falo em causas familiares, falo em causas biológicas, ok? Dentro da dimensão biológica, e esta dimensão, eu falo em familiares porquê? Porque pode haver aqui graus de ligação
de genética, ok? Normalmente a pessoa que tem uma ligação genética com indivíduos que tenham tido depressão grave, neste caso familiares aqui de primeiro grau, normalmente tem 2 a 3 vezes mais, por vezes a 4 vezes mais, portanto 2 a 4 vezes mais probabilidade de vir a sofrer de depressão, ok? Não quer dizer que a pessoa, sabendo desta situação, não crie estratégias para tentar evitar cair muitas vezes em aspectos, em situações que nos podem levar a depressão, ok? Há determinadas situações que nos podem aumentar esse risco e, portanto, a pessoa sabendo que tem aqui, de algum modo, algum familiar de primeiro grau que tenha tido depressão, ou que seja uma pessoa depressiva já, tenha a doença, possa tentar evitar, ok, esta doença. E isso é importante ficar bem presente. Tentarmos evitar, sabemos que determinadas situações, se eu tenho um trabalho, por exemplo, que sei à partida que não tenho gosto em fazer aquele trabalho e que me causa, ou é um ambiente propício a depressão, e se tenho algum familiar, se calhar posso tentar mudar de trabalho. Os fatores sociais são, sem dúvida, muito importantes, são aqueles fatores, às vezes, como a competitividade, portanto, acontecimentos de vida adversos, por exemplo, a pessoa divorcia-se, fica desempregada, perde alguém que era muito próximo e que tinha uma grande ligação a essa pessoa e pode muitas vezes levar a pessoa para um estado depressivo e complicado. Depois temos aqui algumas características, e isto está mais relacionado com a parte psíquica, alguma parte psicológica, algum traço de personalidade, e este algum traço de personalidade pode-nos fazer com que estejamos mais sujeitos a ter depressão, baixa autoestima, uma pessoa mais pessimista, uma pessoa que tem aqui uma exigência muito grande sobre ela própria, portanto está relacionado um pouco com a autoestima da pessoa, e estes traços podem também levar, na dimensão psíquica, a que a pessoa possa cair aqui neste estado depressivo, ok? Mais propícia. Diagnóstico, como é que se faz esse diagnóstico da depressão? Portanto, entre os 18 e os 44 anos é onde a depressão mais grave prevalece mais, ok? Nesta faixa etária, entre os 18 e os 44 anos. Habitualmente, pode ser aqui estabelecido um diagnóstico, normalmente, ok? De depressão, se os sintomas estiverem presentes por um período mínimo de 2 semanas. Se a pessoa andar assim durante 2 semanas, os tais sintomas que falei há pouco, não é? A pessoa tem perda de interesse por atividades que normalmente fazia, a pessoa tem uma fadiga mais acentuada, não tem apetite, tem dificuldade de concentração, entre outros sinais e sintomas que já falei há pouco. Se, no mínimo, estes sinais e sintomas permanecerem durante 2 semanas, a pessoa tem probabilidade de poder estar aqui a passar por um processo depressivo, ok? Estes sinais e sintomas têm uma implicação no seu dia-a-dia, no seu desempenho social, no seu desempenho até na sua ocupação, na sua dimensão laboral e pode afetar aqui até outras áreas do seu funcionamento pessoal, ok? Na sua relação interpessoal. Portanto, se juntarem estes 3 aspectos, a pessoa pode estar aqui realmente durante um mínimo de 2 semanas passar por uma doença que é a doença que estamos a abordar hoje, que é a depressão. E isto é importante. Tratamento. Como é que podemos fazer aqui o tratamento da depressão? O tratamento da depressão normalmente é feito de 2 formas, ou a nível farmacológico, isto é, a nível de medicação, a pessoa é medicada, a pessoa é avaliada pelo médico, o ideal pelo médico psiquiatra, né? É avaliada e consoante a avaliação que o médico faz, tem a ver também com as alturas do dia, que tipo de sintomas a pessoa tem e sinais, que história familiar tem, todos estes aspectos são importantes para fazer depois aqui um diagnóstico, ok? Normalmente é prescrito antidepressivos para a pessoa tomar e aqui os aspectos psicológicos também são importantes e normalmente a classe específica de antidepressivos também é agilizada consoante a pessoa, escolhida consoante a pessoa, mas normalmente são aqui os chamados mais os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A serotonina não é mais do que um elemento que nós temos no nosso cérebro, no nosso organismo, que acaba por nos dar a sensação de bem-estar, ok? Esse bem-estar acaba por
fazer com que nós consigamos fazer as atividades que deixámos de fazer quando estávamos mais em baixo devido ao estado depressivo, ok? Portanto, tomamos estes medicamentos, estes fármacos, no sentido de contrariar este estado depressivo. Depois temos aqui uma abordagem mais psicológica, e esta abordagem psicológica centra-se muito aqui numa terapia de suporte, ou seja, a pessoa estando a tomar a medicação em conjunto com uma terapia de suporte cognitivo ou comportamental, que é feito, interpessoal, familiar e psicodinâmica. Isto não é mais do que, muitas vezes, a pessoa é acompanhada por um psicólogo também, a pessoa vai falando do seu dia-a-dia, vai falando dos seus problemas, vai falando dos seus receios, e com a ajuda do profissional, acaba por, dos medicamentos que está a tomar, acaba por fazer uma vida normal, dentro o mais do normal possível, ok? Como é que nós fazemos a prevenção então aqui desta doença? A prevenção desta doença é feita muito com mudança de hábitos de vida, ok? A mudança de hábitos de vida, normalmente podemos adotar hábitos de vida mais saudáveis e até hábitos a nível de saúde mental também, como exercício físico, como horas de sono, em vez de poucas horas, talvez um pouco mais horas de sono, e de uma forma regular, tentar ir dormir às mesmas horas sempre, também, ter um horário fixo para descansar, e quando não se pode ter aqui algumas estratégias para ter X horas mínimas de sono, para a pessoa se sentir bem, também melhor que ninguém a pessoa se conhece, não é? Ela mesma, e uma alimentação também mais saudável, ok? É importante é uma estratégia para tentar ter uma mudança aqui nos seus hábitos de vida, principalmente. Depois temos aqui também e podemos usar também umas novas formas de gerir o stress, melhorar a sua autoestima, ter estratégias também para ver o mundo com outros olhos também, e tentarmos evitar muitas vezes pessoas que por si só já são pessoas muito negativas, com baixa autoestima, perto dessas pessoas normalmente nós ainda, se temos tendência, e se estamos a passar numa fase complicada, ainda vamos estar pior do que estávamos, ok? Tentar procurar energia positiva e não energia negativa, ok? Porque vai ser uma bola de neve. Ter aqui um bom suporte familiar é importante para podermos desabafar, para podermos ter alguns conselhos e depois fazermos as nossas próprias escolhas, como é óbvio, não é? É importante também ter aqui um bom suporte familiar é óbvio que não devemos faltar às consultas, somos seguidos por profissionais, com certeza que somos, visto que temos um regime terapêutico estabelecido, não podemos faltar às consultas, não é? Convém termos aqui uma pontualidade e uma assiduidade nas consultas com os profissionais de saúde que nos estão a acompanhar neste processo de doença agora, é importante. E essas consultas são importantes até para sermos reavaliados e termos aqui um feedback para melhorarmos ou corrigirmos alguns comportamentos que estejam menos bem, ok? É importante. O melhor é sempre prevenir, ok? Portanto, vamos prevenir e prevenindo nós alguma alteração no nosso estado, mesmo que estejamos já a ser acompanhados, convém falar com o profissional para se introduzirem medidas e assim prevenirmos algum estado mais grave da depressão, ok? Quando estamos a recuperar. Portanto, isto é importante também ficar bem presente. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado então do vídeo. Foi um vídeo assim um pouco mais rápido, é essa a intenção também. Espero que tenham esclarecido as vossas dúvidas. Não se esqueçam, como eu digo sempre, deixem o like, deixem o gosto aqui no canal, subscrevam, partilhem nas redes sociais e também com os vossos amigos, falem do canal e espero que tenha sido um momento de knowledge, de conhecimento, e vos aguardo então para a semana para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tiago Mota, já sabem, uma boa semana para todos vós e até lá!